No Canadá, mais de 325 mil pessoas morrem a cada ano, deixando para trás milhões de corações enlutados. Mas aqui está o que dói. 50% dos canadenses dizem que não se sentem apoiados em seu luto. Estamos diante de uma crise silenciosa. E após a pandemia, o luto se tornou 3 vezes mais complexo. E ainda assim, nossos sistemas de apoio continuam fragmentados. 38% dos povos indígenas relatam problemas de saúde mental e 83% dos canadenses enlutados dizem que gostariam que alguém perguntasse sobre seu luto. Mas e se o luto não for algo para superar, mas algo para se crescer através dele? E se a perda, embora devastadora, puder se tornar uma porta para um significado ainda mais profundo, uma conexão verdadeira e uma esperança inesperada? Começa agora o Está Escrito Canadá. Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Nós somos Rebeca e Douglas Pereira e é uma alegria enorme estar com você. Hoje continuamos a série Entre a Dor e a Esperança, enfrentando os dilemas da saúde mental, onde vamos falar sobre um tema essencial, urgente e profundamente humano: o luto. Muitas pessoas estão lidando com o luto neste exato momento. Talvez você seja uma delas. Nós normalmente associamos o luto a uma perda de um familiar, um ente querido. Mas ele também pode surgir de outras mudanças na vida, como o fim de um relacionamento, a perda de um emprego ou a mudança para um lugar novo. A verdade é que quase todos nós vivenciamos o luto em algum momento. Muitas vezes ele passa desapercebido, embora o sintamos profundamente. Os efeitos do luto tocam todas as áreas da nossa vida, nosso trabalho, estudos, relacionamentos e até mesmo nosso senso de identidade. A tristeza, o isolamento e as noites sem sono que podem acompanhar o luto são reais. E as pressões sociais e mudanças inesperadas tornam a jornada ainda mais desafiadora. Se você está enfrentando o luto hoje, eu queria que você soubesse que você não está sozinho. Existe esperança. O apoio, a compreensão e estratégias práticas são fundamentais e elas estão disponíveis. Que assunto, não? A realidade é que nós fomos criados para viver. Nós não fomos criados para enfrentarmos a morte e vivenciarmos a morte. No nosso DNA, segundo a palavra de Deus, nós devíamos viver. Mas com a desobediência, a entrada do pecado, fomos apresentados à morte. E a maneira como lidamos com a morte, esse momento de luto, pode fazer toda a diferença. Não é verdade, Rebeca? É fundamental que nós entendamos como o luto impacta a gente, porque ele vai impactar a gente de várias formas, mas o luto é algo muito individual. Então vamos supor que eu e Douglas, se nós perdemos alguém que nós amamos, é possível que a gente vivencie o luto de formas totalmente distintas. E essa é uma coisa que eu queria muito falar hoje, como o luto ele é diversificado, mas ele é fundamental nesse processo de talvez não superar a ausência de alguém, mas talvez processar a ausência de alguém. Como que isso faz sentido para mim agora diante desta mudança tão drástica? E como a gente falou, o luto não é só necessariamente ligado à morte, ele é ligado a perdas, a mudanças drásticas, significativas para a pessoa que está enfrentando esse luto. Antes de adentrarmos em profundidade, eu quero convidar você
a assistir um pequeno vídeo, uma dramatização, que vai nos ajudar a conduzir este assunto do luto. Outra manhã eu estava lá esperando a água ficar quente. Mas eu esqueci de ligar a chaleira. Como se a minha mente tivesse desligado. Tudo parece pesado, meu peito, meu corpo. Mesmo sentada, fazendo nada, parece que preciso de muita força. Meu pai se foi e eu ainda não consigo acreditar. Parece que a qualquer momento eu vou ouvir a sua voz novamente. Mas eu não vou ouvi-lo nunca mais. Recebo outro convite para sair. Mas como vou me divertir com esse vazio que está aqui no meu peito? Eu tento trabalhar, mas não consigo me concentrar. É como se sempre estivesse esquecendo de algo, mas não é isso. É só um sentimento que meu pai nunca mais vai voltar. Antes parecia tudo tão normal. Agora nada mais é normal para mim. Eu sinto raiva, porque parece que a vida tomou rumo. Mas eu ainda estou perdida. Às vezes pego o celular para ligar para ele, como eu fazia antes. Mas sei que é em vão. Ele não vai atender, nunca mais. E eu não sei como viver sem ele. Você está assistindo ao Está Escrito Canadá. Hoje nós estamos tratando de um assunto pesado, mas importante a ser tratado, sobre o luto. E nós assistimos essa história que é uma dramatização, mas é a sua história, pode ser a minha história, de uma jovem que perdeu o seu pai. E a perda não é fácil. Não é verdade, Rebeca? Nossa, ela é muito difícil e eu me identifico muito com essa mulher, porque ela tá tendo um sentimento tão humano, né, a saudade, a questão de querer fazer algo com o pai e não pode mais. O luto, querendo ou não, é algo universal. Se você ainda não vivenciou ele, você vai vivenciar algum momento, infelizmente, porque por mais que a gente não goste de falar, né, para morrer basta estar vivo. Então a morte ela faz parte da nossa vida. Por isso que é tão importante nós criarmos espaço para falarmos do luto, porque é um assunto que vai impactar a gente de uma forma ou de outra. Eu sei que é um assunto que muitas vezes a gente evita, é um assunto que é difícil de digerir, e eu reconheço isso quando a gente traz esse assunto, mas a gente também parte do pressuposto que uma das partes mais importantes de processar um luto é falar sobre ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É verdade. Nós não queremos que você ignore o luto. Nós não queremos que você jogue esses sentimentos debaixo do tapete. Nós queremos que você vivencie o luto.
para que esse processo possa ser curativo e continuar. Porque quando o luto não é bem processado, quando a pessoa não vivencia esse processo, traumas podem ocorrer. Com certeza, e aí você não lida com a forma que você poderia lidar. Então vamos falar sobre o que significa processar o luto, que eu acho que é um momento para a gente, né, entender um pouco. O que é processar o luto? É você ter a liberdade de se expressar no seu luto mediante as suas necessidades. Então, dependendo da cultura que você se encontra, vamos pensar num velório, né? Alguém morreu, a gente está indo num velório. Dependendo da cultura, de como você for criado, você vai chorar copiosamente, você vai sentir, você vai se despedir. Mas a gente sempre vê num velório uma pessoa quietinha, uma pessoa que não está expressando a tristeza. Quer dizer que essa pessoa não está processando o luto adequadamente? Não necessariamente. Às vezes, essa pessoa processa o luto de uma forma interna. E dependendo da cultura que ela vem, especialmente nós brasileiros, a gente espera ou portugueses também, você espera algo assim, né, expressivo dessa dor. Muitas vezes a pessoa vai estar processando de uma forma interna, então eu não posso julgar se é apropriado ou não naquele momento, é uma coisa muito individual. Mas algo é muito importante, que eu crie um espaço dentro de mim para me entender nesse processo dessa perda. Então vamos supor que aquela pessoa que está quietinha não está chorando, mas ela criou um processo interno de dar tchau para quem faleceu. Ela está processando o luto. Vamos supor que ela escreveu uma carta de despedida para aquela pessoa que morreu. Ela está processando o luto. Quem sabe ela foi e criou alguma coisa em memorial daquela pessoa que descansou. Ela está processando o luto. Então veja bem, depende de pessoa para pessoa. Mas o primeiro momento que a gente precisa ter é falar sobre isso. E tem mortes que são mais difíceis de processar do que outras. Mas o mais importante é que você entenda a sua jornada pessoal e você respeite a jornada de outras pessoas. Acho que um ponto importante aqui, pode ser processado de maneira diferente. Eu acho que é isso que eu entendi da Rebeca falando. Como é que você processa ou processou o seu luto? E eu sei que as perdas, elas vão além da morte de alguém. E se você está assistindo esse programa ao Está Escrito Canadá, né? Estamos no Canadá. E se você está assistindo esse programa em português, você vivenciou o luto de uma mudança de um país. Com certeza. E é enorme esse luto, né? E é interessante que muitas vezes as pessoas não percebem, não entendem que é uma forma de um luto, e por não processarem a mudança para um país, a deixada de queridos, de uma sociedade, de uma comunidade, de uma cultura, chegar a um lugar que é estranho a você, de um idioma diferente, com uma sociedade diferente, é uma perda, é um impacto. E pessoas, imigrantes, eles sofrem também por não processarem o luto da perda da sua identidade, da sua mudança. Você tocou num ponto fundamental, porque a gente precisa enterrar quase a versão pré-mudança, né? Talvez no meu país de origem, no Brasil, em Portugal, eu era alguém que conseguia fazer tal profissão, conseguia estar envolvido em certos aspectos. Chega aqui, eu tenho que construir isso do zero. É um luto. Quem a Rebeca era no Brasil versus quem a Rebeca é no Canadá. O luto de não poder estar presente nas festividades dos familiares é um luto enorme. O luto da língua, de não conseguir se expressar como você se expressa na sua língua materna, dependendo de onde você está inserido, é um luto. Então, qualquer perda que seja significativa. E eu acho que para o imigrante, essa possibilidade, essa antecipação do luto também impacta. Então, por exemplo, vamos supor que você está aqui no Canadá e você tem um ente querido no fim da vida no Brasil, ou com uma doença severa. Você já vai antecipando, e se essa pessoa morrer e eu não estiver lá? E se eu não conseguir me despedir? Então, o luto, ele pode ser antecipado ao evento da perda, porque você já está antecipando como vai ser aquele luto. Isso gera muito sofrimento na vida do imigrante. Eu acho que a gente expandiu o contexto do luto, mas com certeza um dos lutos mais impactantes é a perda de pessoas, de entes queridos. Eu me recordo que eu acho que a primeira vez que eu vivenciei um luto foi quando o meu cachorrinho, ele morreu. Sabe? E ele morreu, depois eu descobri porque um menino matou da rua o cachorro, porque ele queria o cachorro e não podia ter, e na maldade dele ele matou. E aquilo me violentou de tal maneira,
Mas naquela época, eu aprendi uma coisa. Você é homem, e homem não Chora. chora. Hum. É como se aquela dor eu não podia sentir. É como se eu não tinha o direito de sentir aquela dor. Aquela dor estava ali, mas eu tinha que ignorar, escondê-la. E isso, de certa maneira, ela foi transposta para as outras perdas e lutos que eu vivenciei, seja de perdas e perda de pessoas. Você não é respeitado pela sua perda. Isso é triste. Eu acho que a gente falou nos dados, né, começando o programa, sobre pessoas que não se sentem apoiadas na jornada do luto delas. E são das partes mais importantes do luto, é ter o seu espaço para processar. E às vezes as pessoas mais próximas não estão disponíveis ou não entendem o seu luto. Por isso que eu sei que a gente está falando aqui de várias formas de lidar com o luto, mas uma das formas que eu vejo que tem muito sucesso é, se você está passando por um luto, você ir para uma terapia. Porque na psicoterapia você vai poder sentar, falar sobre seu luto, ser escutado sobre o seu luto num espaço sem julgamento, uma pessoa que não está envolvida. E às vezes é isso que a gente precisa, se a gente não tem isso no nosso meio. Mas no seu caso, por exemplo, não foi só um luto de perder seu cachorrinho. Foi um luto de perder seu cachorrinho de uma forma inesperada e de uma forma violenta. Isso tudo deixa o luto muito complicado. E não poder chorar o seu luto, se despedir do seu cachorro, não poder ter um processo de dar adeus, isso também causa algo muito sério. Uma coisa que aconteceu na pandemia foram os idosos morrendo nos nursing homes e não podendo ter processos funerários ou ter despedidas por conta da ênfase de proteção, né? A não transmissão do Covid. Isso impactou as famílias de uma forma absurda, porque elas não puderam dar adeus. Processar o luto envolve enterrar alguém, vamos supor com a morte, né? Processar, aceitar essa dor, criar um processo para você dar tchau, para você criar um espaço no seu coração que essa pessoa já foi e para você criar um ritual onde vai fazer sentido para você e vai te acalmar. No início é avassalador para a maioria das pessoas. Então é comum uma pessoa achar que está em depressão quando ela está no início desse luto. Porque é o que a gente viu no vídeo, sem energia, muita tristeza, muito choro. Isso é esperado. Você acabou de perder alguém. A gente vê o luto como complicado, como complexo, se isso continua da mesma intensidade prolongadamente, depois de meses e anos. Então, o que se espera? Eu perdi alguém que eu amo, né? Vamos supor, perdi um cachorrinho. A gente sabe que para muitas pessoas um cachorro é um membro da família, um gato é um membro da família. Ou perdi um familiar, que seja. Primeira sensação que eu posso ter de irrealidade. Nossa, essa pessoa se foi, nem parece que ela se foi. Eu escuto ela caminhando, eu vejo ela em todos os lugares. É aquela coisa de se acostumar com a perda. Você vai ter choros, tristeza, insônia, todas as coisas muito parecidas com a depressão. Isso é comum. O problema é, isso vai se permanecer por quanto tempo? A ideia é, com o passar de tempo, eu vou ter episódios, mas eles vão estar mais espaçados. Então, o que um mês, o segundo mês, o terceiro mês foi avassalador, o quarto, talvez quinto mês, eu tô falando assim aleatoriamente, é diferente para cada pessoa. Quarto mês, talvez eu ainda chore, mas eu choro mais no fim de semana, que era a época que eu tinha uma refeição com essa pessoa. Talvez eu chore de forma inesperada, mas eu vou estar sentindo isso de forma mais espaçada. Quer dizer que eu estou super melhor do luto? Não necessariamente, mas quer dizer que eu tô atravessando ele. Eu queria dar um exemplo que eu acho que é um exemplo muito importante de como a gente processa o luto. Eu queria que você imaginasse uma pedra pesadinha. Assim que você perde a pessoa, você tá com a pedra no seu bolso, você tá sendo constantemente lembrado que aquela pedra está ali. Na primeira semana, na segunda semana, a pedra está ali. Você está sentindo ela, você está sentindo o peso dela. Com o passar do tempo, ela continua ali, mas você vai se acostumando com essa pedra. E essa pedra quase que começa a fazer parte de você. Isso é o luto processado. Depois de anos, aquela pedra continua ali. Às vezes você se esquece que ela tá ali. Às vezes você vai ver uma pedra na rua que vai te lembrar daquela pedra. Às vezes você vai, é verdade. Então é quando você tivesse aqueles episódios de saudade, de tristeza. Mas você processou de tal forma que aquilo lá faz parte de você. Tá ali com você, mas você aprendeu a ficar com ele, com você, porque você aceitou, você chorou, você processou, você sentiu. Faz Então, sentido essa? se eu entendi bem, o luto não é um evento que tem hora para começar, hora para terminar. O luto é um processo. Uhum. E é um processo que pode durar anos.
E ele sempre vai estar ali de certa maneira, e ele pode ser lembrado. E eu sei que uma das épocas mais difíceis para muitos é o Natal. Uhum. São datas importantes aonde aquela pessoa, ela não vai estar presente. E o primeiro Natal sem aquela pessoa vai ser provavelmente insuportável. Talvez o segundo, o terceiro, você vai, ok, tô com saudade dessa pessoa. Por isso que eu acho que tem alguns rituais que algumas pessoas fazem que podem auxiliar a gente nesse processo do luto. Por exemplo, eu perdi meu avô. O meu avô morou comigo a minha vida inteira, avô Neu. Quando ele morreu, eu estava aqui no Canadá, não pude me despedir dele, ele morreu de forma súbita, foi muito difícil. Mas hoje, quando eu tô com saudade dele, eu tenho o ritual de tomar um chá de camomila em memória dele. Lembrando de quem ele foi na minha vida, lembrando das coisas que ele significa pra mim. E pra mim isso traz conforto. Então eu vejo que às vezes no Natal uma pessoa tá sentindo falta de um ente querido, ela faz um prato que aquela pessoa gostava de comer e come em honra àquela pessoa. Existem formas da gente vivenciar o luto que a gente tá honrando a vida de alguém que não está mais entre nós, com saudade, com carinho. E por mais simples que isso pareça, isso pode trazer um conforto. Outra coisa que pessoas fazem às vezes é plantar uma árvore em honra à pessoa, fazer uma doação para uma instituição que a pessoa gostava. São formas de você criar significado. Não vai trazer a pessoa de volta. Obviamente não vai trazer a pessoa de volta. Mas você está dando um novo significado para aquela perda e, de certa forma, aquilo pode te trazer um aconchego. Não sei se faz sentido. Uma das coisas que eu aprecio muito da cultura canadense, norte-americana, é que eles entendem o luto muitas vezes como a celebração da vida. Uhum. Você não foca tanto na perda, mas você celebra o que aquela pessoa significou para você. A alegria que foi ter aquela pessoa com você. Isso me ajudou a entender um pouco melhor o luto. Mas uma coisa é importante: vivencie. E a Bíblia diz que Jesus vivenciou o luto. Lá em João capítulo 11, o menor verso da Bíblia. Esse eu lembro, acho que foi um dos primeiros versos que eu memorizei, né? E quem sabe, se você nunca memorizou um verso da Bíblia, você pode memorizar Aqui está a sua este verso. oportunidade. 2 palavras. João 11:35. Jesus chorou. Que forte isso, né? 2 palavras, mas 2 palavras profundas. Um dos melhores amigos de Jesus veio a falecer. E Jesus iria ressuscitar aquele amigo dele em alguns momentos. Mas mesmo assim, ele abraçou a sua humanidade e expressou a tristeza da perda do pecado, do sofrimento, da morte. E ele chora. E se Jesus chora, imagine eu e você, Rebeca. Ele humaniza pra gente esse processo da luta, né? Do luto. Porque chorar é inevitável. E ele chorando, ele modela pra gente uma forma de processar o luto. E que outras formas teríamos de processar o luto? Eu acho que é importante a gente poder criar espaços para conversar sobre a pessoa que se foi. Muitas vezes um tratamento psicoterapêutico nesse processo da angústia é muito importante, especialmente para aquelas pessoas que estão com o estado complexo, que vê que não está melhorando no decorrer dos anos. Eu diria que relembrar é viver, sabe? Poder ter espaço sem julgamento para falar da pessoa, para aceitar as recaídas, que vai ter dias mais difíceis, vai ter dias mais fáceis. É sobre vivenciar, não tem como. Evitar a dor não ajuda em nada. É criar espaços que façam sentido para você, para falar sobre a pessoa, para processar a dor, para criar mecanismos de honrar a vida da pessoa, talvez escrever sobre isso, criar um diário para falar sobre isso. Então eu diria, cada um vai vivenciar de um jeito, mas explore possibilidades para você, porque existe uma gama de possibilidades. Às vezes, por exemplo, eu percebi que depois que meu avô faleceu, o meu carinho pelos idosos aumentou absurdamente. Então, para mim, às vezes, um autocuidado é num ambiente onde tem pessoas mais velhas que são carinhosas. E ali, por mais que meu avô não tá lá, eu me sinto amada. E eu me sinto acolhida. Isso, para mim, pessoalmente, faz bem. Pode parecer tão, não é a pessoa, mas é sentir esse amor de vovôs e vovós, para mim, faz toda a diferença. Eu acho que uma das maneiras que a gente pode enfrentar ou processar o luto de uma maneira
saudável é entender a morte. A Bíblia nos ensina, principalmente o apóstolo Paulo, que nós, quando enfrentamos o luto, nós precisamos enfrentá-lo de uma maneira diferente, com esperança. O apóstolo Paulo queria que aqueles que acreditavam em Jesus não vivenciassem o luto da mesma maneira do que aqueles que não acreditavam em Jesus. Paulo e o ensino da Bíblia é que a morte é um sono e que nós iremos acordar quando Cristo retornar. Então, aquele que acredita na palavra de Deus entende que o luto, a morte, não é um fim, é um até logo. Te vejo daqui a pouco. E é nessa esperança que o cristão deve encarar a morte e vivenciar este processo do luto. A esperança de que um dia os sepulcros irão se abrir e nós veremos e estaremos reunidos novamente com aqueles que já se foram. Que coisa linda a gente saber que é uma despedida temporária, é um até logo, não é um adeus. Nós estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas nós queremos reforçar algo muito importante. A gente sabe que o luto é uma realidade enfrentado por muitas pessoas, mas ninguém precisa caminhar por isso sozinho, sozinha. E existe muita esperança. Existe esperança, existe ajuda, existe apoio, existe a crença de que a morte é temporária. Muito obrigado por estar conosco e por caminhar conosco neste aprendizado sobre o luto. Esta jornada não termina aqui. Teremos outros programas ao longo desta série e esperamos que você continue conosco. E você sabe, nós preparamos algo muito especial para você levar dessa conversa. Esta revista gratuita. É só solicitar pelo e-mail, telefone ou endereço do SAI Distrito Canadá e nós enviaremos para você, para sua casa. E se este programa tocou seu coração de alguma forma, compartilhe nas redes sociais. A sua indicação pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Acompanhe, compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais e dessa forma você vai estar ajudando essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Você também pode ir além, seja um patrocinador da esperança. Com sua doação, você nos ajuda o Está Escrito a levar o conhecimento, conforto e fé a milhares de pessoas. Entre em contato conosco pelo e-mail ou telefone e faça parte dessa missão. Até a próxima semana e lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só do pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.